E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula, né? É o seguinte, vamos falar hoje sobre Zabbix Proxy, tá? É um assunto aí que muita gente vem tendo dúvidas, porque a gente não chegou ainda nessa parte, então o pessoal anda me perguntando, então eu resolvi já trazer aí para a gente poder falar sobre isso. Então é o seguinte, o que que é um Zabbix Proxy, tá? Bom, assim, primeiro, o que que é um proxy? Existe essa palavra, essa definição de proxy existe para muitos serviços. E basicamente proxy no inglês é procurador. Então, procurador é o quê? É alguém que faz um determinado serviço no lugar de outra pessoa. Então, sempre que você ouvir essa palavra proxy, se trata de algum serviço que faz algum determinado trabalho por outro serviço. No caso de um proxy web, é o serviço do Squid, por exemplo, é o serviço que é, carrega as páginas, resolve o DNS e tudo mais e entrega tudo pronto já para o usuário final lá no seu navegador. No caso dos Zabbix, ele também tem um proxy e esse proxy nada mais é do que um aplicativo que pode coletar os dados de um monitoramento de um ou mais dispositivos e enviar as informações para o server, entendeu? O proxy ele pega as informações como se fosse o server, ele coleta essas informações e aí ele mantém lá com ele e daí quando ele se conecta com o server, quando ele tem comunicação com o server, ele pega e envia essa comunicação para o server, certo? O proxy ele pode ser usado também para duas coisas na verdade, né? Ele pode ser usado para fazer uma divisão de recursos, tipo assim, se o seu servidor está muito tá usando muito recurso, você pode pegar uma outra máquina e fazer um proxy e aí você divide um pouco da coleta de dados esses dois entre esses dois servidores, o proxy e o server, e aí você tem uma divisão aí desses recursos. Você usa um pouco de recursos para fazer as coletas do server e um pouco do servidor. Você deixa o servidor mais folgado, digamos assim, certo? E ele pode centralizar dados de um site remoto, por exemplo. Vamos supor que você tem aí uma empresa com várias unidades dessa empresa espalhadas pela cidade. E aí você instala um proxy em cada uma delas e o proxy faz a coleta dos dados daquele local, dos dispositivos que tem naquele local e envia tudo para o server mais tarde, conforme for a comunicação entre proxy e server, certo? As informações elas são mantidas num banco de dados. Então, quando você instala o proxy, você instala também um banco de dados no seu servidor e esse banco de dados é que armazena essas informações para ser transmitida só quando houver aí a conexão. Caso não haja conexão, ele vai guardando aí um tempo essas informações. Assim que houver a conexão com o servidor, ele vai lá e já transmite, certo? Então, ele mantém a coleta mesmo que não haja é, conexão entre servidor e proxy. É uma forma de você manter um histórico dessa coleta sempre bem certinho, entendeu? Sempre bem tranquilo isso. Sem ficar perdendo intervalos de informação, tipo assim, seus gráficos ficam com aquelas falhas, tem um pedaço do gráfico que não tem informação e tal, então isso dá uma minimizada também. Uma coisa importante é que a gente não pode usar, não deve, pelo menos pela documentação oficial, a gente não deve usar o mesmo banco de dados para o proxy e para o server. Isso é uma orientação, tá, que vem lá do próprio site do Zabbix, que ele orienta que você tem um banco de dados para cada aplicação, certo? Beleza, então vamos começar aqui falando sobre isso. Como que a gente pode obter. Vamos abrir aqui um terminal aqui e eu vou me conectar ao meu servidor. Eu tenho um CentOS aqui na rede e eu vou me conectar a ele para que eu possa fazer aí algumas observações e a instalação em si aí com vocês, certo? Meu password, não lembro. Ah, lembrei. Aqui no caso, eu conectei no servidor errado, mas esse aqui é o meu. Eu conectei no servidor da Bix. Conectei errado.
Deixa eu olhar aqui qual que é o do proxy. O do Zabbix é o 2220. É o do CentOS. Deixa eu sair aqui. SSH Marcelo arroba 192.68.100.100 menos P 2220. Aí, agora sim. Beleza, estou conectado agora no servidor onde eu farei aí as instalações, tá? Então, primeira coisa, como que eu faço essa instalação? Bom, você pode fazer de várias formas, eu vou ensinar do jeito mais fácil primeiro, como sempre. Eu entro aqui no site repo.zabbix.com, é o repositório oficial do Zabbix. Aqui tem muita coisa que você pode conseguir aqui, certo? Nesse caso eu venho seguindo aqui, ó, Zabbix, a minha versão é 3.4. Eu vou instalar no CentOS, então aqui em Red Hat. A minha versão é CentOS 7. Eu entro aqui, ó, na minha arquitetura. E aqui eu tenho alguns arquivos, tá vendo? Várias coisas que dá para ser instalada. Eu não vou instalar direto só o proxy, eu vou fazer aquele esqueminha que a gente sempre faz de instalar o repositório do Zabbix. Então eu venho aqui, ó, tá vendo? Eu copio esse link aqui, ó, copiar o endereço do link. Eu venho aqui no meu servidor, certo? E aqui eu dou o comando rpm -ivh e o meu repositório. Ele vai obter aí o repositório, vai instalar. No meu caso, ele já vai estar instalado porque eu já fiz outros vídeos sobre os Zabbix com essa máquina, então já está instalado, certo? E aí, agora eu posso instalar ele. Eu posso dar um comando aqui, ó, para vocês, só para vocês dar uma olhada no que vai aparecer se eu procurar por Zabbix. Vamos ver aí, ó. Tá meio lento hoje, meu servidor, beleza. Tá vendo aqui? Ele aparece aí vários Zabbix Proxy, Zabbix Agent. Tem vários várias opções aí, né, para você instalar. O que a gente vai instalar? Vai ser esse aqui, ó. O Zabbix Proxy com SQLite, tá? Por quê que eu vou usar o SQLite? Eu vou usar ele porque realmente o proxy ele não tem uma grande necessidade de um hardware bom e nem de ser um grande banco de dados, um Postgres, um MySQL, não tem necessidade. Pode ser feito com o Zabbix como SQLite, por quê? Porque é mais fácil, mais simples e ele é só para manter aí algumas horas de histórico, tá? Geralmente não precisa mais do que isso, porque sei lá, geralmente você não tem tanto tempo assim que precisa ser guardada essa informação, além do que algumas horas. Então a gente usa dessa forma, que é a forma mais fácil de fazer, sempre não complicando, sabe? Sempre fazendo do jeito mais tranquilo. Então é dessa forma que a gente faz. Então, eu vou dar o comando aqui, ó, yum install Zabbix, vou colocar um "-y" aqui para ele já tocar o barco automaticamente, sem precisar de eu confirmar, certo? Eu tenho algumas características especiais do Zabbix Proxy, porém eu vou comentando conforme eu for fazendo a instalação, mais fácil. Bom, algumas coisas para se levar em consideração, tá? O proxy ele é instalado nos mesmos tipos de sistema
que o server é instalado. São sistemas do tipo Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD e tal. Tem para todos os sistemas operacionais, menos para o Windows. Só o Windows que não tem, o resto tem todos praticamente, certo? O proxy não suporta encaminhamento de comandos remotos, tá? Ele é usado apenas para coletar os dados, ele não processa as triggers, ele não envia alerta, ele não faz aquelas outras funções que o server tem. Essas funções é só o server mesmo que tem. O proxy ele só coleta informação, ele não faz mais nada. E uma coisa interessante de quando a gente instala o SQLite aqui, a versão do proxy com o SQLite, é que ele permite que haja a criação automática do banco. Você não precisa ir lá e criar o banco de dados. Se você pegar e instalar o proxy com MySQL, com Postgres, aí você tem que fazer aquela mesma função de criação do banco de dados igual do Zabbix Server. Lá no próprio site lá do Zabbix tem lá o passo a passo de como fazer para instalar o proxy. E lá tem a parte do MySQL, do Postgres, que ele fala, ó, você tem que dar esse comando, você tem que criar o banco, criar o usuário, dar permissão, importar o esquema, é o mesmo passo a passo do Zabbix Server. Então eu não vou falar aqui com detalhe porque já está lá na aula do Zabbix Server, de como instalar o Zabbix Server, é o mesmo passo a passo. A única diferença é que um é proxy, o outro é server, basicamente é isso. E ele tem muito, como eu já falei, ele tem pouca exigência de hardware, então você pode instalar num computador mais ou menos, nem precisa ser tipo o computador, certo? Então é muito fácil. Vamos agora para a parte de configuração, é o mesma característica do Zabbix Server. Eu vou editar aqui com o meu editor preferido, você pode usar o que você quiser, o arquivo de configuração do proxy, certo? E aqui tem algumas características que eu vou comentar, não vou comentar todas, senão o vídeo vai ficar com 1 milhão de horas. Vou comentar só as principais no caso, certo? Bom, aqui é o seguinte. Primeira opção, Proxy Mode. 0 para ativo e 1 para passivo. Basicamente é a mesma coisa do agente, tem o passivo e ativo. O passivo, o server se conecta no proxy para pegar as informações e o ativo, o proxy envia para o server as informações. O default aqui, o padrão é 0, então se você deixar do jeito que está, ele vai ser ativo. Se você vir aqui descomendar essa linha e mudar para 1, ele vai ser passivo. Basicamente o ativo ele se conecta no servidor a cada 1 hora, certo? Tem uma opção aqui para que seja mudado esse tempo, eu vou mostrar daqui a pouco. E no ativo e no passivo é ao contrário, o server que se conecta ao proxy a cada 1 hora. Essa 1 hora é simplesmente para passar ou para o proxy lá pegar a lista do que tem que ser coletado, ou para o servidor passar para o proxy aquilo que deve ser coletado. Então, se você acabar de criar um item agora e esse item não começar a coletar num host que é controlado por um proxy, é só você dar um restart no serviço lá do proxy que ele já vai começar a coletar na hora. Caso ao contrário, daqui um tempo ele vai começar, certo? Beleza. Aqui eu tenho que colocar qual que é o endereço IP do meu server. Aqui no meu caso é 10.30.50.6, é o meu servidor dos Zabbix. Então eu venho aqui e coloco, certo? Aqui nesse server port é a comunicação onde o server faz a comunicação, a porta onde o server faz a porta onde o proxy faz a comunicação. Quando ele é um servidor ativo, ele vai se conecta na porta do proxy, na porta do server, ele se conecta na porta 151 do server, certo? Para poder pegar as informações do que ele tem que coletar e depois para enviar as informações já coletadas. Aqui em hostname eu tenho que colocar o nome exato do meu proxy e depois lá quando eu for configurar ele no WebGui do Zabbix, ele vai ter que ter o mesmo nome aqui. Então vou colocar CentOS proxy, beleza. E aqui onde é maiúsculo tem que ser maiúsculo, onde é minúsculo tem que ser minúsculo. Ele tem essa característica também, certo?
Vamos ver aqui, ó, algumas outras características importantes. Deixa eu ver aqui onde fica o log, tá vendo? É, Enable Remote Commands, eu sempre, se quiser, né? Você pode deixar um. É, Aqui para dar um log dos comandos remotos. Aqui no caso, a database name aqui é uma coisa importante. Por quê? Porque se você deixar o nome aqui, você tem que criar realmente uma database e colocar esse nome. Se você vir aqui e digitar um caminho para ele, por exemplo, path.mp/zabbix, ele vai nesse caminho, ele cria esse caminho e dentro desse caminho ele cria já a database normal do SQLite. Ele vai lá e uma database automática no caso, certo? Certo, beleza. Aqui tem algumas especificações de específicas do proxy, características específicas do proxy, configurações específicas do proxy. Aqui esse proxy local buffer é por quanto tempo o proxy vai manter os dados guardados nele, mesmo se esses dados já tiverem sido mandados pelo proxy. Então aqui o padrão é 0. Por quê? Porque se por acaso ele mandar as informações, ele não mantém mais as informações. Aqui é a quantidade de horas, o proxy offline buffer é a quantidade de horas que o proxy vai manter esses dados com ele, caso não tenha conectividade com o server. Aqui vem por padrão por 1 hora, então você pode ir até 720 horas, que são 30 dias. Então, se você quiser, você pode manter essas informações por até 30 dias, se não houver conectividade com o server, entendeu? Então, se ele não conseguir se conectar com o server, ele vai pegar aqui a quantidade de horas, eu vou colocar tipo 10 horas, vai manter 10 horas aqui de informações até que ele consiga, certo? O Heartbeat aqui, o que ele é o Heartbeat? É o tempo em que o proxy vai ficar se conectando no servidor, mesmo que não tiver nenhum dado para mandar. Ele de 60 em 60 segundos, mesmo se ele não tiver nada para mandar, ele vai lá e vai conectar no servidor, só para dar um negocinho assim, e aí, tô aqui, fera, é nóis, entendeu? Desse tipo. Config frequency é aquela primeira coisa que eu falei sobre quanto tempo o proxy vai lá buscar quando ele está ativo, quanto tempo ele demora para lá buscar todas as informações, para ela pegar a lista do que ele tem que fazer. De quanto em quanto tempo o proxy vai lá pegar uma listinha do que ele pode ou não fazer, do que ele tem ou não que coletar. Aqui por padrão é 1 hora, você pode trocar aqui, tá? Pode colocar menos, em segundos esse tempo aqui, então você pode colocar menos aí ou mais, né? Você que sabe. Aqui em Data Frequency é de quanto em quanto tempo ele realmente envia a coleta. Porque uma coisa é ele ir lá e buscar a lista, outra coisa é ele mandar a coleta. Então ele busca a lista de 1 em 1 hora e ele manda a coleta de 1 em 1 segundo quando tem coisa para mandar, certo? Quando não tem nada para mandar, pelo menos de 1 em 1 minuto ele vai lá e só dá uma cutucadinha. E aí, tô aqui e tal, não sei o que. Aqui esse pedaço aqui, esse Advanced Parameters, é a parte de tunar o proxy, aumentar a quantidade de serviços que ele vai subir quando ele for ligado. Então tem os mesmos serviços lá do Zabbix Server, são serviços de coleta de dados, serviço de ping, serviço de recepção de dados. Tá vendo? Start Pingers é quanto o serviço que fica pingando as coisas ele vai subir. Aí você vem aqui e coloca, eu quero que, sei lá, eu tenho um proxy que fica pingando 1 milhão de hosts, então eu venho aqui e coloco mais, certo? Do que apenas um e tal, e vou mudando, certo? E aqui esses outros
são a mesma coisa, não vou comentar todos, mas cada uma basicamente é sobre é, processos do proxy, certo? Bom, eu não vou falar muito aqui, senão eu vou acabar, a aula vai ficar muito grande. Então, beleza, já fiz aqui a minha configuração básica, vou salvar e vou subir aí o meu server systemctl. Na verdade, antes eu vou parar o meu firewall, só para não dar nenhum problema aí durante a aula. E vou parar o Security Linux. Opa, 7 enforce 0. E aí eu vou subir agora o meu Zabbix-proxy. Aliás, antes de subir, eu vou deixar o comando até aqui no jeitinho e eu vou abrir aqui a minha página do Zabbix. Já fiz a configuração lá no proxy, certo? Agora eu vou fazer a configuração aqui. Venho Administration, Proxies. Aqui eu já tinha criado um para testar uma coisa, mas beleza, você vê que o nome é igual. Eu vou até deletar ele aqui e vou criar de novo, só para vocês verem. Create Proxy, eu venho aqui, coloco CentOS Proxy, igual eu coloquei lá, ativo, não faço mais nada. A partir do 3.0, se não me engano, pode ser que você já tem características aí de encriptação dos dados. Você pode configurar se você quiser, mas eu não vou configurar, vou deixar aqui. Tá vendo? Na última vez que ele viu esse proxy foi nunca, porque não existe ainda, mas agora eu vou... Opa, faltou o CTL aqui. Vou subir o meu serviço do Zabbix, vou mostrar para vocês aqui, ó, /tmp Zabbix, aliás, /tmp. Ele já criou aqui, ó, aquele arquivo que eu falei para vocês, certo? E aqui na hora que eu voltar aqui em proxies, opa, não foi, ainda não está comunicando. Vamos ver aqui, ó. Se você quiser saber o que deu errado, tem o log, né? /var log Zabbix zabbixproxy.log. Ó, ele não está conseguindo mandar nada pro 10.30.50.6. CentOS Proxy not found. Será que eu digitei errado aqui? Não, já está aqui já. Aí agora foi, demorou um pouquinho, mas foi. Tá vendo? A última vez que viu ele foi há 2 segundos atrás, beleza? Beleza. Agora o mais importante, como colocar hosts para ser monitorados pelo proxy. Então, primeiramente, eu vou pegar aqui e vou instalar aqui o Zabbix. Opa, em um install Zabbix agente -y. Vou deixar aqui instalando e vou fazer uma outra coisa que no meu pfSense. O pfSense também tem um pacote de instalação do proxy. Então eu venho aqui, ó, nos pacotes disponíveis, tá? E aqui nos pacotes disponíveis eu vou procurar aqui o último pacote, é o Zabbix Proxy 3.4. Dou um install aqui, confirmo. Então, se você tem várias unidades, essas unidades já tem o pfSense lá controlando a rede, você pode simplesmente vir aqui e instalar o Zabbix Proxy no seu pfSense e ele já faz aqueles passos todos automáticos. Ele já instala com o SQLite, tudo automático. E aí você já tem o Zabbix Proxy lá no seu ambiente, não precisa fazer mais nada. Beleza? Depois eu venho aqui, ó, mesma coisa, Services, Zabbix Proxy 3.4, dou um Enable nele, coloco o IP lá, 10 do server, 10.30.50.6, né, que tá lá, 151 hostname, vou colocar aqui pfSense Proxy, vou copiar esse nome aqui para ele ficar igual.
E aqui tem as mesmas características, tá vendo? Ativo, config frequency, start trappers, a configuração relacionada a encriptação de dados, se você quiser fazer. Tem aqui e aqui tem o show advanced, que você pode colocar aqueles outros parâmetros, tá? Que a gente pode personalizar no .conf lá do proxy. Quando você instala no Linux, você pode vir aqui e colocar os mesmos parâmetros aqui, que ele vai funcionar também. Eu dou um save aqui, eu venho aqui, ó, no CentOS, eu crio, vou colocar aqui o nome ativo e vou adicionar, certo? Daqui a pouco ele já vai aparecer aí. Se eu quiser, eu posso vir aqui e dar um save novamente, para o processo ficar um pouco mais rápido. Certo? Vamos ver configuração do proxy. Aí os dois já estão se comunicando. Como que eu faço agora para que um host seja monitorado por um proxy? Eu preciso fazer duas configurações, uma aqui no Zabbix e a outra aqui no próprio na configuração do agente. Como eu instalei agora, eu vou editar. Se você já tem instalado, é só você ir lá editar o que já tem, certo? Quando eu editar aqui, eu vou mostrar as configurações. Basicamente, no seu que já está pronto, você só vai adicionar uma coisa. Eu vou fazer a configuração aqui, no seu, se já estiver pronto, você vai lá e adiciona. Enquanto está abrindo aqui, está meio lento. Abriu. Aqui, ó, no Zabbix Agente, o que a gente faz? A configuração aqui para falar qual é o servidor, normalmente você faz o que? Vem aqui e coloca 10.30.50.6, que é o meu servidor do Zabbix Server. Mas eu ponho uma vírgula aqui e coloco 10.30.50.5, que é o meu servidor aqui, Zabbix Proxy, certo? Beleza, então aí eu posso depois, como aqui já vai estar configurado, eu posso depois simplesmente ir lá no proxy e setar. Agora eu quero que vai pelo proxy, agora eu não quero, agora eu quero, agora eu não quero. Entendeu? Você vai fazendo aí dessa forma. Server Active, a mesma coisa. Você vai vir aqui e vai colocar os dois IP aqui, 10.1.50.6, 10.30. Você não precisa pôr os dois, tá? Você pode pôr um só o do proxy ou só o do server. Eu estou fazendo dessa forma porque eu quero que eu tenha a facilidade de trocar quando eu quiser. E aqui eu vou colocar CentOS no hostname aqui, só para a gente botar salvar, certo? System CTL Zabbix, start Zabbix agente. Vou colocar aqui para os dois se iniciar junto com o servidor, quando o servidor for ligado. Enable Zabbix agente, enable Zabbix proxy. Beleza. Agora eu venho aqui no meu Zabbix, a mesma coisa, configuration, hosts. Aqui no meu pfSensial, ó, se eu quiser vir aqui já trocar, eu posso vir aqui, ó. Posso colocar ele para ser monitorado pelo pfSense, beleza? E assim eu venho aqui e crio mais um host, coloco o nome dele de CentOS, coloco o IP dele aqui, 10.30.50.5. Vou colocar aqui um template nele do Linux, tá? Template OS Linux. E vou colocar também um template aqui do Zabbix Proxy, porque ele é um proxy. Vou deixar aqui para ficar monitorando as informações referentes ao proxy, se está tudo certo. E aqui no CentOS eu vou colocar para ele ser monitorado pelo CentOS. Opa, tem que ter um grupo aqui para ele. O grupo é o Linux Servers. Adiciono. Fechou. Tudo certo. Aqui no meu pfSense também eu vou adicionar aqui, ó, já que ele é um proxy.
Vou colocar aqui para ficar monitorando o proxy. Dou um update aqui. Beleza. Na hora que eu vier aqui em latest data, vou colocar aqui pfSense. Application, vou colocar alguma application aqui relacionada ao Zabbix Proxy. Não, pera aí, por enquanto vamos só. Opa! Bom, beleza. Ele está coletando normalmente, mas já está coletando pelo proxy agora, tá vendo? Faz 1 minuto que ele coletou. Essa hora aqui realmente é a hora que eu estou acordado, 5h49 da manhã, tá? Para quem tem alguma dúvida. Certo? Seguinte, ele já está coletando através do proxy, no caso. Ele não está coletando mais a partir do server. Bom, a aula ficou um pouco grande, mas é isso aí, galera. Ensinei como instalar o proxy, como apontar um host para o proxy, e é só isso, basicamente. Então, resumindo, vou lá, instalo o proxy, aponto o meu proxy para o server, caso seja ativo, que é o mais ideal, acho que faz mais sentido você usar o ativo. Então você aponta o proxy para o server, daí você vem aqui nos seus hosts. Aliás, depois você vai lá nos seus hosts, na configuração do zabbix.conf, ou no caso do pfSense, aqui ó, no agente, tá vendo? Você coloca uma vírgula e coloca já o outro servidor, que foi o que eu tinha feito antes. Ele tá assim porque eu tinha feito 2 Zabbix server. Lembro, nas primeiras vezes, para fazer as duas instalações, eu fiz uma no CentOS e uma no Debian. Então tá assim por causa disso, mas o proxy também é a mesma coisa, é só colocar assim e dar um save, que já vai ficar de boa. Que mais? Quer ver, deixa eu só fazer um teste aqui. Eu não vou mostrar a instalação no Debian porque é igual, então não vou mostrar. A única diferença, bom, não tem nenhuma diferença, é igual. Só que aí se você quiser tiver alguma dúvida, é só você pegar por base aquele vídeo que eu fiz da instalação do Zabbix Server no Debian. Lá tem os comandos, tem tudo. Você só vai, em vez de instalar ao invés de instalar o do CentOS, você vai instalar o do Debian. Você vai seguir aqui os mesmos comandos, vai instalar o repositório, atualizar o repositório, dar o comando para instalar o Zabbix Proxy com SQLite, altera as informações lá no .conf e sobe o serviço e já era. Não tem segredo nenhum quanto a isso, certo? Vamos ver aqui. É isso aí. Network Interfaces, está tudo sendo coletado. Algumas coisas não coletam toda hora, tá? Ó, já tinha que ter coletado uma informação nova aqui. Vamos ver aqui, ó. Se você quiser ver se o proxy está funcionando, é só vir aqui Administration e tá vendo? Ele está funcionando. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não vou ficar aqui me demorando mais ainda, porque já foi bastante tempo. Então espero que vocês tenham gostado da aula. Se não funcionar alguma coisa, se der alguma coisa errada, aqui no meu não teve nenhum erro assim crítico, então não teve como eu mostrar nenhum erro crítico para vocês. Então se no de vocês der algum erro, entre em contato, manda mensagem, deixa comentário, faz o que quiser. Eu vou deixar aí para vocês os links das configurações do proxy, os links da instalação na página oficial do Zabbix. Eu vou deixar aí na leitura complementar aí como é que fala? Na descrição para vocês, caso, quer ver, eu até mostrar aqui, ó. Tem aqui uma documentação do Zabbix Proxy que mostra o que é cada parâmetro, certo? Aqui ele mostra o que é cada parâmetro do .conf do proxy.
Aqui ele faz um overview sobre o proxy. Tá vendo para que serve e tal. Aqui tem um segundo overview com mais alguns detalhes. Aliás, eu acho que esse aqui tem mais detalhes do que esse aqui. Esse aqui é tipo o conceito. Esse aqui é o overview. Certo? Então aí eu vou deixar esses 3 links aí para vocês consultarem caso precise. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato, manda mensagem, faz o que quiser. Mas eu tô aqui para ajudar vocês com tudo que eu puder, certo? Então, até a próxima. Galera, só uma pequena correção, eu voltei atrás aqui para fazer o vídeo, que é o seguinte. Aqui, ó, na configuração da gente do Zabbix, ou do PFSense, eu tinha dito que já estava certo porque estava com esses dois aqui, né? Que é o IP do CentOS, que é o proxy, o IP do Zabbix Server. E só que eu esqueci de comentar que eu tenho que colocar também o IP do próprio PFSense, que o PFSense também é um proxy agora, né? Então, para ele ser monitorado pelo PFSense, ele tem que ter o IP do proxy do PFSense aqui, certo? Então, esse foi um erro que eu cometi. Peço desculpas a vocês, mas já está tudo certo. Qualquer dúvida, entre em contato aí. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima de novo.